Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Esperar ver se o pessoal aparece aqui no nosso vídeo dessa noite. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Os irmãos então sabem que nós estamos aí nessa quarentena, né? Isolados, sem poder de fato sairmos, nos reunirmos para o culto. Esperar alguns minutinhos enquanto os irmãos aparecendo. Laelton já está aí, já está conosco. Esperar que alguns então apareçam aí para a gente poder dar início ao nosso estudo. Como é que tá aí o sinal? O áudio, tá tudo ok? Alguém pode dar aí um ok se o áudio estiver funcionando bem? Se a imagem estiver chegando aí com qualidade? Por favor, vai dando aí nos comentários para que a gente tenha uma noção de como nós estamos. Choveu o dia todo e a gente sabe que a internet nem sempre funciona da maneira que nós queremos que ela funcione, né? Então vai deixando aí os comentários e vai dizendo para mim, por favor, como é que nós estamos. Camila, Joelson, como é que tá o sinal aí? Tá chegando bem? Vai me dando um retorno aí para eu saber como é que tá chegando aí o sinal para vocês. Nicolas, e aí Nicolas, beleza? Tudo tranquilo aí? Nós vamos dar início então ao nosso estudo. Já são 20 horas e 2 minutos. Nós vamos começar então com oração, pedindo a Deus a bênção dele sobre nós, pedindo que o Senhor então nos abençoe, apesar da distância, que o Senhor então nos abençoe nesse estudo da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos, damos graças ao Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse estudo, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar nos nossos corações. Que o Senhor seja com cada um que neste momento participe conosco, mesmo à distância, deste estudo, a fim de que também sejam edificados por Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero também ler um trecho da Palavra de Deus, que se encontra em Hebreus capítulo 13, o verso de número 17. A Palavra de Deus nos diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então é o trecho da Escritura, Hebreus capítulo 13, o verso de número 17, onde a palavra de Deus então nos fala a respeito da responsabilidade que temos diante de Deus de nós respondermos positivamente aos nossos líderes, obviamente enquanto eles permanecem firmes à Escritura. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas a minha intenção é finalizar o estudo do capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos aí estudando esse capítulo, o capítulo 20, que fala justamente sobre a questão da liberdade cristã. Então,
um tema muito importante que a nossa confissão traz, e eu queria começar então falando um pouquinho do que já foi visto até agora. Esse capítulo 20, então, eu já havia dado 3 outros estudos a respeito disso, e hoje então nós vamos finalizar o capítulo 20 falando um pouco a respeito da necessidade que nós temos e também da responsabilidade que temos de responder aos nossos líderes e as consequências que nós temos diante de Deus caso nós usemos da nossa liberdade para infringir leis e também para pronunciar coisas contrárias à palavra de Deus. Então, só para a gente, para você se inteirar do que nós estamos falando, eu falei a respeito dessa questão, né, da liberdade cristã. Então eu falei um pouquinho sobre o que é a liberdade em Cristo, foi o primeiro estudo que nós tivemos ali na quarta-feira, e lá então nós falamos a respeito justamente dessa liberdade que nós temos em Cristo. Essa liberdade que eu estou falando, que o capítulo 20 da Confissão traz, não é necessariamente aquela liberdade do pecado. Sim, nós somos libertos do pecado, mas diz respeito mais à questão da nossa própria consciência e daquilo que não é necessariamente pecaminoso e que nós devemos então usufruir dessa nossa liberdade para que a gente possa tomar decisões a respeito de algumas coisas. Falei também sobre a questão do senhorio, né, da liberdade e senhorio. Ali basicamente o que eu quis dizer é que nós não podemos usar a nossa liberdade para fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Justamente por isso a palavra aí, senhorio, nós devemos usar a nossa liberdade debaixo da direção de Deus, debaixo da palavra de Deus. Não é libertinagem, não é para se fazer exatamente aquilo que quer. Então, uma frase que resume bem esse estudo, né, sobre a liberdade e senhorio, é aquilo que Calvino diz. Ele diz assim, que as consciências guardem a lei, não como se coagidas pela necessidade da lei, mas ao contrário, livres do jugo da própria lei, obedeçam espontaneamente à vontade de Deus. Então é isso que Calvino vai dizer a respeito desse tema. Ele está dizendo justamente isso, que agora nós podemos atender à vontade de Deus, nós somos libertos do pecado e nós podemos então oferecer a Deus as nossas vidas. E ainda falando sobre esse tema, eu falei um pouquinho sobre a questão do uso da liberdade cristã e talvez o versículo que resume bem o tema que nós tratamos ali é aquele lá de 1 Coríntios, capítulo 10, os versos 23 e 24. Então ele vai dizer assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse. O que a palavra de Deus vai nos dizer é justamente isso, que nós não podemos usar a nossa liberdade pensando apenas em nós mesmos, mas nós devemos pensar no nosso próximo. Ainda pensando sobre a questão da liberdade cristã, do uso da liberdade cristã, Calvino vai dizer o seguinte, ele vai dizer, é indispensável que usemos a nossa liberdade, se isso conduz à edificação de nosso próximo. Se, no entanto, isso assim não convém ao próximo, então é preciso abster-se da mesma. Então, basicamente, o que Calvino está nos dizendo é justamente isso, que nós não devemos usar a nossa liberdade cristã para causarmos nenhum tipo de constrangimento ao nosso próximo, para não escandalizarmos o nosso próximo, para não fazermos algo que o nosso próximo de repente vai ficar escandalizado, né? Obviamente, por outro lado, a gente não pode ser privado da nossa liberdade, Paulo vai dizer isso por causa do irmão fraco, mas nós devemos tomar cuidado a respeito disso. Então, hoje eu queria falar um pouquinho daquilo que a seção 4 do capítulo 20, finalizando, como eu disse, o capítulo 20 da Confissão de Fé vai nos dizer. Então, eu vou ler aqui para vocês o que a seção 4 do capítulo 20 vai dizer da Confissão de Fé. Diz assim, visto que os poderes que Deus ordenou cristã se opõem a qualquer poder legítimo
civil ou religioso. A confissão de fé ainda vai dizer assim: se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos princípios do cristianismo concernente à fé, ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz e da ordem nela, podem de justiça ser processados e visitados. Então, pretendo falar nessa noite é justamente que, embora nós tenhamos liberdade, essa nossa liberdade ela pode ser visitada caso mantenhamos uma postura de Deus, como a confissão vai dizer aqui, né? Se então fizermos algo que traga ou que destrua, né? Ou que atrapalhe a paz da igreja, ou se a gente fizer algo que for contrário às ordens do governo, naquele sentido de que nós devemos de fato obedecer, né? Vou falar sobre a questão da desobediência civil, não neste capítulo, vai ter um capítulo específico, tá? Então algumas coisas importantes. Primeiro, ela está nos ensinando aqui que a liberdade cristã e o bom governo se complementam mutuamente. Então, o que ele está querendo dizer é justamente isso, que tanto a liberdade cristã e o bom governo foram projetados por Deus para que mutuamente tenhamos e preservemos. Então, conseguimos. Acho que voltamos aí, né, irmãos? A conexão está muito ruim. Então, o que a confissão de fé está nos dizendo é justamente isso, né? Ok. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui sobre essa questão, ele vai trazer um princípio interessante para nós, lá em Mateus 12, 25. Ele vai dizer assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, esse princípio nos diz que quando nós resistimos às autoridades civis, e no nosso caso, quando nós resistimos às autoridades eclesiásticas, então o que acontece é que nós acabamos por impedir, né, o progresso aí no caso da igreja. Então uma igreja, por exemplo, que os líderes falam algo e só há desobediência, a tendência é justamente a igreja simplesmente acabar em si mesma. Ok? A conexão melhorou aí? Como é que tá a conexão? Ainda tá ruim? A conexão melhorou? Alguém pode me dar um sinal se melhorou ou não? Ok, obrigado. Então, a Bíblia ainda vai dizer para nós, em 1 Pedro 2, os versos 13 a 14, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então veja que não há para nós cristãos nenhum tipo de, digamos assim, de incoerência em sermos livres em Cristo e ao mesmo tempo nós obedecermos às nossas autoridades, aos governos, às autoridades eclesiásticas. É justamente isso então que a confissão está nos ensinando. Ela está dizendo, olha, você pode ser livre, você de fato é livre em Cristo, mas você ao mesmo tempo deve obedecer aos seus governos, você deve obedecer à sua liderança eclesiástica. Ainda falando sobre isso, né? Uma segunda lição aí que nós vemos nesse texto, nessa parte da confissão de fé, é justamente esse, que é dever do cristão obedecer às autoridades civis e aos líderes da igreja. Então, veja que justamente isso, né, a gente não vai ter tempo de ler todo o texto, mas, por exemplo, todos os textos, né, mas, por exemplo, Romanos capítulo 13, ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai dizer assim, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo, melhor dizendo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, honra, honra. Ainda um texto lá de Hebreus, capítulo 3, verso 17, nós lemos, obedecer aos vossos guias e sede submissos, porque isto não aproveita a vós outros. Então nós já vimos isso na confissão de fé, que a confissão de fé então traz para nós justamente isso, que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Veja então que a confissão de fé ela também vai trazer uma exceção, digamos assim, para nós, né? Ela vai dizer o seguinte: Ele, Deus, deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrárias à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Então a gente já tratou isso em outra ocasião, que a confissão de fé está dizendo que nós devemos ser obedientes aos nossos líderes, mas nós não devemos fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Os irmãos então devem se lembrar daquela história, né? Quando Pedro foi proibido de pregar o evangelho e pelas autoridades, né? E obviamente qual foi a resposta dele? Ele falou: não, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A confissão de fé ainda nesse capítulo vai nos trazer uma outra lição. Ela vai dizer que nós somos responsáveis por aquilo que dizemos e fazemos. Então, em outras palavras, a nossa liberdade, ela não pode ignorar a lei de Deus e os governantes. Então veja que é isso que a confissão de fé está dizendo. Ela diz assim: se pregamos ou publicamos opiniões, ou mantemos práticas que são contrárias à luz da natureza, a igreja deve lidar com tais coisas, como foi aquele caso lá da igreja de Corinto. Então veja, lá na igreja de Corinto existia lá um indivíduo, uma pessoa, um irmão da igreja que estava tendo um caso incestuoso com a mulher do seu próprio pai.
E Paulo então chama a atenção daqueles irmãos, dizendo justamente para que eles pudessem agir, para que eles pudessem colocar ali um fim naquela situação. Então ele estava praticando algo que era contrário à palavra de Deus, e a igreja não podia ficar inerte, ela não podia simplesmente ficar passiva diante daquela situação. Então veja que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer justamente isso, que a igreja deveria intervir naquela situação, ao ponto, se fosse o caso, ele disse, olha, que entregue esse indivíduo a Satanás. Depois, lá em 2 Coríntios, né, a gente vai ver que esse irmão foi restaurado por Deus e ele continuou, então, a sua caminhada cristã diante de Deus. Veja, irmãos, que embora a nossa liberdade seja um fato, isso também deve pesar na nossa maneira de falar e na nossa maneira de agir. Então isso vai trazer implicações para a nossa vida, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós dizemos, tanto no âmbito civil quanto no âmbito eclesiástico. Tem um autor de um livro, né, que é um livro justamente que fala sobre essa questão da confissão, é um comentário, digamos assim, sobre a confissão de fé. Ele vai dizer assim: se ignorarmos doutrinas cristãs essenciais acerca da fé, da adoração ou da vida, se enfraquecermos o poder ou a importância da piedade, se defendermos opiniões ou práticas errôneas, se nos agarrarmos às coisas que são más em si mesmas, ou se agirmos de alguma forma que destrua as estruturas da paz e da ordem na sociedade e na igreja, precisamos ser responsabilizados por meio dos meios regulares que Deus instituiu. Em outras palavras, o que esse autor está dizendo é que se nós, por causa da nossa liberdade, e a gente diz assim, não, eu estou fazendo uso da minha liberdade cristã e eu estou fazendo isso ou aquilo, e se isso então for considerado, na verdade, pecado ou algo contrário à palavra de Deus, o que ele está dizendo é que nós devemos ser responsabilizados. Nós não devemos simplesmente acharmos que isso é algo normal. Então os meios que ele fala aqui justamente é o meio da disciplina. A disciplina, no caso aqui da disciplina eclesiástica, aí nós nos lembramos aqui do texto de Mateus 18, os versos 15 a 17, ele vai dizer, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então veja que a palavra de Deus, os meios ordinários que Deus dá, é justamente esse de censura eclesiástica. A gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, mas é justamente esse ponto que a confissão de fé está levantando agora, de que caso nós façamos algo e a gente diga assim, não, eu faço isso porque eu sou livre em Cristo para praticar isso. Mas se isso for considerado algo errôneo ou contrário à palavra de Deus, isso está de fato, ou pode ser de fato algo que deve ser censurado. Então isso é feito por meio de disciplina eclesiástica, não é o caso que nós vamos falar aqui hoje. Então veja que a palavra de Deus ainda nos diz, lá em Timóteo 3,10, evita um homem faccioso. A palavra faccioso aqui poderia ser traduzida como herético. Então alguém herege, alguém herético, não é só alguém que traz doutrinas erradas, mas é alguém também que traz divisão na igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz, evita um homem faccioso, ou homem herético, a palavra lá no grego é justamente essa, né? Pode ser traduzida como herético, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então algumas formas que a palavra de Deus vai trazer para nós acerca de disciplina, ela vai dizer que a disciplina, por exemplo, ela pode, e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más.
muitas vezes, irmãos, a gente precisa de fato evitar esse tipo de pessoas que muitas vezes só querem trazer divisão, só querem trazer contendas. Ainda Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,14. Ok, voltamos aí. Eu estava lendo o texto de 2 Tessalonicenses 3,14. Então aqui Paulo vai dizer, caso alguém não preste obediência à vossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. E outras vezes nós lidamos com este tipo de problema chamando-o pelo nome, como fez Paulo. Aí nós vamos ver, por exemplo, 1 Timóteo 6, 3 a 5, nós vamos ver Tito 1, 10, os versos 10, 11 e também verso 13. Esse ele vai dizer, por exemplo, ele vai dizer, olha, porque existem muitos insubordinados. Então ele está dando nome a essas pessoas. Pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por toupa e ganância. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, o que a confissão de fé está dizendo isso aqui para nós. A igreja, ela não deve ser negligente com relação a essas questões, e ela também está nos ensinando que nós podemos sim, de fato, sermos responsabilizados por algo que nós possamos fazer e que esteja em desacordo com a palavra de Deus. A Escritura ainda ela vai reservar linguagem forte para aqueles que promovem confusão na igreja. Veja então que a confissão de fé, eu já li alguns textos aqui, ela vai nomear algumas pessoas, chamando essas pessoas então de divisoras, pessoas então que trazem partidos dentro da igreja. Então a Bíblia também vai trazer um palavreado forte a respeito dessas pessoas. Por exemplo, ela vai dizer que aqueles que causam confusão são tidos como os pertencentes à sinagoga de Satanás. Olha aqui como é que a palavra de Deus então vai dizer. Esse texto está lá em Apocalipse 3:9. Vai dizer assim, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então a Bíblia ainda vai comparar essas pessoas ao rei Balaque, o Moabita, ou até mesmo a Jezabel, a perversa esposa do rei Acabe. Então veja que esse texto, essa comparação está lá em Apocalipse 2:2, também os versos 14 a 20 e também o verso de número 20. A gente não vai ter tempo aqui de ler esses textos, mas você depois pode procurar aí. Então eu quero só chamar a sua atenção ao texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versos 19 a 20. Paulo vai falar justamente sobre dois indivíduos que se diziam crentes, mas que apostataram da fé, que é justamente Mineu e Alexandre. Vai dizer assim, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, a confissão, como eu disse, está trazendo isso para nós. Ela está dizendo, então, que a nossa liberdade cristã, ela pode sofrer sanções eclesiásticas ou civis, caso a gente publique ou caso a gente fale coisas que sejam contrárias à palavra de Deus. Ainda, essa seção da confissão de fé, ela vai nos ensinar que a igreja e o magistrado civil são instrumentos de censura. Veja então que ela diz assim, podem de justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que aqueles pecados persistentes do povo de Deus ou de algumas pessoas que se recusam a abandonar certas práticas,
esses pecados, então, eles podem sofrer visitações e censuras. Aqui no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, nós adotamos inclusive um manual, né, que é chamado aí de Código de Disciplina, que visa justamente, digamos assim, admoestar, conter, né, corrigir, para que pessoas então que tenham alguma prática que não seja uma prática cristã, seja algo de fato abominável diante de Deus, essas pessoas então sofram esse tipo de censura, né, para que se corrijam diante daquilo que estão praticando diante de Deus. E aqui e acolá, né, na vida da igreja, algumas pessoas então passam por isso, passam por situações em que precisam ser disciplinadas, precisam ser censuradas por causa do pecado que estão cometendo diante do Senhor. Então veja que no próprio Antigo Testamento, muitos pecados eram tratados de maneira severa a fim de encorajar todos os outros a não fazerem o mesmo. Então várias vezes Deus disciplinava alguém ou disciplinava um certo grupo de pessoas para que isso então servisse justamente de exemplo para os demais, né? Então alguns textos da palavra de Deus nos ajudam nisso. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 13, os versos 6 a 11, vai dizer assim: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apredejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Então o texto de Deuteronômio está dizendo aqui para nós justamente isso. Está chamando a nossa atenção, dizendo que havia casos onde pessoas chamavam outros para que pudessem adorar deuses falsos, os deuses dos povos ao redor de Israel. E está dizendo aqui então que aquele que estava sendo convidado para cultuar outros deuses não deveria esconder aquele que estava convidando para que pudesse prestar culto a outros deuses. Ele deveria então ser apedrejado, é o que diz aqui. E a primeira pedra a ser atirada era justamente daquele que o denunciou, aquele que disse que foi convidado por ele para que pudesse cultuar a deuses estranhos. Então veja que a palavra de Deus muitas vezes traz essa coisa, digamos assim, severa, né? E que muitas vezes a gente lê e fala, puxa vida, né? A coisa era bem difícil na época do Antigo Testamento. E por isso muitas vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre esse tema, né? É um tema muito difícil, é um tema muitas vezes árduo de ser tratado, que é a questão da disciplina eclesiástica. Mas é um tema necessário, primordial, né? Que não deve ser abandonado por nós, essa questão da disciplina eclesiástica. A gente não vai ter tempo, mas também você pode abrir lá em Esdras capítulo 7, o verso 23, também os versos 25 a 28. Você vai ver que lá nesses textos, os líderes do povo de Israel, eles incentivavam as pessoas, incentivavam o povo a obedecerem a Deus, justamente falando sobre isso, da necessidade deles cultuarem somente ao Senhor. Ainda você pode consultar lá Neemias capítulo 13, os versos 15, 17, os 21 a 22, verso 25, verso de número 30. Você vai ver todos eles são textos que mostram líderes que estão incentivando o povo
a obediência a Deus. Então a igreja e também o magistrado civil, o Estado, muitas vezes serve para nos punir, né? Nos punir no sentido geral, né? Mas especificamente falando da igreja, a igreja é esse instrumento de Deus, do qual nós muitas vezes temos que lançar mão de coisas como a disciplina eclesiástica, justamente para refrear o mal, para punir aqueles que estão cometendo coisas desagradáveis diante de Deus, a fim de que possam se arrepender dos seus pecados. E às vezes, com muita tristeza, a gente às vezes tem que simplesmente excluir algumas pessoas do rol de membros da igreja, porque são pessoas que às vezes passam por uma disciplina, não se consertam, né, são chamadas ao arrependimento e não se arrependem, e muitas vezes a única alternativa que resta à igreja é simplesmente excluir essa pessoa do rol de membro. Infelizmente, às vezes isso acontece, por isso que eu estou dizendo aqui, né? É um assunto difícil, de fato, um assunto muito árduo, né? Para a gente tratar essa questão da disciplina eclesiástica, mas nós não podemos abrir mão dessa doutrina, né? Desse recurso que o próprio Deus nos colocou nas mãos para que nós usemos em tempo oportuno. Ainda falando sobre essa questão, né? Obviamente tem um lado oposto, a gente está falando aqui então de um governo, ou de um estado, ou de coisas que precisam ser obedecidas, mas há também o outro lado da moeda, né? Que é justamente o fato de que muitas vezes o estado, ou às vezes até mesmo o ambiente eclesiástico, leva pessoas a fazerem coisas que desagradam a Deus. Aí nesse caso, como eu disse, né, a gente vai falar sobre isso de maneira mais pormenorizada em outra ocasião. Neste caso aí a gente não deve de fato obedecer ao magistrado civil e às vezes em algumas situações nem mesmo ao líder eclesiástico, caso aquilo que esteja sendo colocado seja algo contrário à palavra de Deus. Então, a gente vê, por exemplo, no caso lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram, digamos assim, obrigados a se curvarem diante de um Deus falso. E é justamente isso, então, que aconteceu, né? Eles não se curvaram diante daquele Deus falso, e isso, obviamente, repercutiu em toda aquela situação, ao ponto, então, de Daniel registrar lá no capítulo 3, o verso 29, um decreto que foi dado justamente por causa da desobediência desses 3 jovens. Então diz lá: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então essa firmeza desses 3 jovens, na verdade, trouxeram glórias ao nome de Deus. Então, qual deve ser o papel do Estado e da Igreja? Então, o Estado ele deve proteger os cidadãos de bem, né? É justamente isso que Romanos capítulo 13 vai dizer. Assim como ele deve punir aqueles que desobedecem às suas leis. As leis do Estado, por outro lado, elas devem ser justas e devem produzir o bem da sociedade. Então nós lemos lá capítulo 13 de Romanos, especialmente os versos 3 e 4, vai dizer: porque os magistrados não são para temor. Então quem faz as coisas corretas, quem segue as leis civis, não deve temer o magistrado. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele diz: e sim quando se faz o mal, queres tu temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Qual é o papel da igreja, então, nesse sentido? Então, a igreja deve se submeter ao Estado até onde não lhe comprometa a fé. Ademais, ela deve interceder por aqueles que governam. Então, por exemplo, a gente está aí nessa situação, né, em que
o nosso governo, por exemplo, aqui do Distrito Federal, ele baixou um decreto que não se pode realizar cultos públicos abertos, né? Você não pode ter uma reunião onde haja um enchimento ali de pessoas justamente por causa dessa pandemia. Obviamente a igreja ela poderia simplesmente dizer não, a gente vai se reunir, né? Mas obviamente diante dessa situação, diante das recomendações do governo, a igreja não vê problema nenhum em seguir essas orientações e ajudar, digamos assim, toda a sociedade no combate ao coronavírus. Mas, por exemplo, o governo poderia baixar um decreto, e aí não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com epidemia, mas o governo poderia simplesmente baixar um decreto proibindo que a igreja se reunisse. Não, a gente não quer que vocês se reúnam, né? A gente não quer que vocês cultuem. E a igreja poderia simplesmente dizer que não. Não, a gente vai continuar. E a gente vai continuar então se reunindo publicamente, né? Então a gente precisa sempre se contrapor entre uma coisa e outra e perceber se aquilo que o governo está colocando diante de nós não é algo que seja contrário à palavra de Deus. Como eu citei aqui o exemplo de Pedro, né? Quando ele foi proibido de pregar o evangelho, ele disse: importa obedecer a Deus, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, diante dessa situação, inclusive, né, que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia do coronavírus e de tantas decisões que o governo precisa tomar, se você tem acompanhado aí as redes sociais, você tem visto aí críticas ao governo, pessoas favoráveis ao governo, e aí cria-se toda aquela briga, né, por causa dessa situação. Pensa-se na saúde, pensa-se na economia, e eu imagino que não deve ser fácil tomar decisões a respeito dessas. Eu imagino que deve ser algo complicadíssimo, né, para os governantes, tanto na esfera estadual, federal, municipal, seja lá o que for, né, tomar decisões relacionadas às escolhas que precisam ser feitas. O que escolher? Né? O que escolher. Por isso, então, o papel da igreja neste momento é crucial, no sentido, então, de que nós devemos ouvir a recomendação de 1 Timóteo 2,2. Ele diz, então, que nós devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, é triste quando nós percebemos cristãos que se levantam contra o governo, se levantam contra o presidente, contra os governantes. Será que eles não entendem que essas pessoas só estão onde estão porque Deus assim o quis? O presidente que nós temos hoje, de fato, é o presidente que Deus escolheu. Então é importante nós entendermos esse papel da igreja frente ao Estado. Então, diante disso, eu não sei se alguém gostaria aí de colocar alguma pergunta. Nós teríamos aí alguns minutinhos para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar aí uma pergunta nos seus comentários aí para a gente tentar responder.
Então, irmãos, vamos finalizar. Queria só fazer algumas aplicações do que nós ouvimos hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje é justamente essa: o Estado e a igreja são coisas distintas. Entretanto, ambos devem aplicar disciplina naquilo que lhe é pertinente. Então, tanto a igreja como o Estado, eles têm que atuar dentro da sua esfera. Então, tanto o cristão como o não cristão, ele pode responder na esfera do Estado por algo que ele pratique contrário às leis vigentes. No que diz respeito à igreja, os cristãos também podem responder diante da igreja por coisas que eles possam fazer que sejam contrários à palavra de Deus. Então é isso que a confissão de fé nos ensina nesse capítulo, que tanto um como o outro podem trazer punições, digamos assim, censuras naquilo que lhe toca, e eles podem de fato trazer disciplinas tanto na esfera do Estado e a igreja na esfera da igreja no que diz respeito aos cristãos. Ainda há uma segunda aplicação, que é justamente essa, que no âmbito eclesiástico, aqueles que cometem faltas e insistem no cometimento de pecado devem ser disciplinados. Precisamos reafirmar a jurisdição que a igreja exerce na vida dos seus membros. Então veja que a nossa confissão, embora por um lado ela esteja ensinando a nossa liberdade cristã, ela está dizendo que a nossa liberdade cristã não pode ser exercida de qualquer maneira. E que a igreja pode e deve disciplinar aqueles membros que possam estar fazendo algo contrário à palavra de Deus. Então eu reafirmo, irmãos, que esse assunto sobre a disciplina eclesiástica, eu sei que é um assunto difícil, eu sei que nem todas as pessoas às vezes compreendem a noção disso, mas é algo que nós precisamos reafirmar e é algo que nós precisamos então considerar. Inclusive, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, uma das perguntas que nós respondemos é essa: se nós vamos nos submeter à autoridade da igreja, uma vez que ela permaneça fiel às Escrituras, e que se nós aceitamos a disciplina eclesiástica. Então nós respondemos que sim, que caso haja necessidade, a gente de fato se submeteria a uma disciplina eclesiástica. E às vezes, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece, Às vezes o que acontece é que quando pessoas precisam passar por disciplina eclesiástica, o que nós vemos muitas vezes é pessoas, inclusive dentro da própria igreja, dizendo as coisas do tipo assim: isso é muito duro, e não estão agindo com amor e coisas dessa natureza. Mas nós precisamos de fato reafirmar a jurisdição que a igreja exerce na vida dos seus membros. E por fim, a igreja então deve orar pelos seus governantes. Isso então é algo que nós devemos fazer hoje, com mais urgência ainda, visto a situação que nós estamos passando no nosso país. Então nós como cristãos, nós não podemos simplesmente dizer que isso não tem nada a ver conosco, que isso de fato não tem nada a ver com a gente. Sim, tem tudo a ver conosco. E o que nós devemos fazer nessa situação é orar pelos nossos governantes, orar pelo presidente do nosso país, orar por aqueles que estão então em poder, em posição de autoridade, aqueles pelos quais Deus colocou para governarem o nosso país. Então, aproveite esse momento que nós estamos em quarentena, estamos, digamos assim, nesse isolamento social. Aproveite para orar pelas nossas autoridades. Não critique o governo por decisão A ou decisão B, por aquilo que precisa ser feito A ou B. O momento agora é de nós orarmos, pedirmos a Deus a misericórdia dele, para que ele possa dar direção aos governantes do nosso país. Então nós vamos orar neste momento, vamos aproveitar
esse encerramento. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo, a Eleusa, meu filho Lucas, o Henrique que chegou aí também, a Cássia Virgínia, todos que estiveram aí comigo. Continue orando para que Deus continue a nos abençoar e a derramar a sua graça sobre nós, a Igreja de Cristo, e também sobre o nosso país. Vamos orar nesse momento, falando com Deus, e assim então nós vamos encerrar o nosso estudo hoje à noite. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor, a Deus, por este estudo. Pedimos que o Senhor continue a derramar da tua graça sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, de modo especial os governantes do nosso país, que eles possam ter sabedoria, ousadia, possam ter discernimento, Senhor, e possam ser usados pelo Senhor, para que o Senhor mesmo dê bom termo, Senhor, nos teus propósitos. Abençoa, Senhor, também a tua igreja, que neste momento, na maioria dos casos, não tem podido se reunir publicamente. Abençoa de modo especial, Senhor, a nossa igreja, a IPCG, a fim de que nós possamos em breve, Senhor, nos reunir novamente. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que neste momento esteve conosco, Senhor, nesse estudo. Nos lembramos, Senhor, da nossa irmã Cássia, nos lembramos, ó Deus, de que nesse momento ela passa por dificuldades e pedimos que o Senhor abençoe sua vida, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, que Deus os abençoe ricamente. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.